Fala aí, galera, bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje a nossa live de hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar sobre hobby e lazer. Não sei se você lembra, eu estou fazendo a Roda da Vida. Você lembra da Roda da Vida? Então, estou fazendo a Roda da Vida e hoje, o tema de hoje é hobby e lazer. Hobby, diversão, lazer. E aí eu resolvi fazer aqui, ao ar livre, né? Ó, tô com a camisa do time de futebol, né? Não sei se dá pra ver aí, mas tô com a camisa... Vê se dá pra ver aí. Tô com a camisa da Juventus, né? Não vou botar nenhuma camisa de nenhum time do Brasil não, porque para não ser tendencioso, né? Mas tô aí com a camisa da Juventus, porque esse sempre foi o meu grande hobby, né? Sempre foi a minha... Eu sempre gostei muito de futebol. Sempre tive o futebol como um dos meus maiores hobbies. Um dos meus maiores hobbies sempre foi o futebol. Então por isso essa live de hoje estou fazendo com uma camisa de futebol. Até porque, como o tema já diz, né? É diversão, hobby, lazer. E eu não poderia deixar o futebol de fora dessa. Durante 12 sábados seguidos, esse já é o 8º, se eu não me engano, o 8º ou 9º sábado, eu estou fazendo uma ferramenta coach chamada Roda da Vida. E a Roda da Vida, o nome já diz, né? Roda da Vida, engloba todos os temas, todas as áreas da vida, e principalmente hobby e lazer, né? Hobby, lazer, diversão. Porém, dentro do hobby e lazer, eu quero entrar num assunto muito, muito, muito interessante. Não sei se você já ouviu falar que nós temos 5 formas de amor. 5 formas de amor. Ou formas de declarar o amor, né? É melhor dizer assim. 5 formas de declarar o amor. E uma delas é tempo de qualidade. E quando se fala em hobby, lazer, diversão, eu pelo menos eu penso muito isso. Lembra-se muito de família, amigos, pessoas que a gente gosta, né, de estar junto. E hobby, lazer, diversão, é um momento em que nós dedicamos um tempo da nossa vida, um curto tempo da nossa vida, para cuidar um pouco de nós mesmos, para cuidar um pouco da nossa saúde mental também. Porque pensa bem, se você está fazendo aqui, será que meu vídeo deu uma pausada aqui de repente? Se você está fazendo uma atividade que tem a ver com quase que uma higiene mental, e muitas vezes a gente não, na maioria das vezes a gente não faz isso sozinho. Talvez você que gosta de correr, de caminhar, fala assim, mas eu corro e caminho sozinho. Sim. Nem que a internet vai. Sim, você corre sozinho, você faz algumas atividades sozinho, sim. Porém, sempre, dentro desse tema hobby, lazer e diversão,
vão ter sempre atividades que você vai fazer com outras pessoas, com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você gosta. E aí sim eu vejo que aí entra muito uma das 5 formas de você declarar, de você demonstrar o seu amor, que é o tempo de qualidade. Eu penso assim, se eu tirei um tempo, se eu tirei uma hora, ou o tempo que for, né, da minha vida, o tempo que for da minha vida para fazer uma atividade com meu filho, com a minha filha, com meus pais, com a minha esposa, com meu marido, com meus irmãos, com os meus amigos, com, né, os meus colegas, enfim, não importa. Eu vou dedicar aquele tempo, eu vou dar àquele tempo o máximo de qualidade possível, sabe? Quando você dedica um pouco quando você doa um pouco do seu tempo, um pouco de você está dizendo para o outro o quão importante ele também é para você. O quanto você é importante para você mesmo. Às vezes eu me deparo, às vezes eu vejo muitas pessoas que têm uma vida acelerada, têm uma vida corrida, uma vida muito corrida, muito acelerada, e que não consegue parar um tempo, uns minutos sequer, para bater um bom papo com um amigo de infância. Às vezes não consegue parar por um tempo para bater um papo com alguém da sua família. Às vezes não consegue parar nem para ter um momento só dele, sabe? Eu não sei você, mas eu conheço pessoas assim. Conheço várias pessoas assim. Eu não sei se você é assim, né? Mas eu vou falar para você que em algumas épocas, em algum período da minha vida, eu já fui assim. Sabe? Em algum período da minha vida, eu já fui assim. De não conseguir parar para nada. De não conseguir parar para nada, sabe? De não conseguir cuidar da minha própria saúde. Houve uma época da minha vida em que eu sempre fui muito brincalhão, muito sorridente, sempre fiz muitas pessoas sorrirem, sempre me diverti muito e sempre levei muitas pessoas a se divertirem. Mas teve uma época da minha vida que eu andei num nível de estresse tão alto, sabe? Um nível de estresse tão alto, a ponto de eu ter estresse, como é que é? Estafa mental e estresse emocional. Aí você imagina um cara chegar a um nível de ter estafa mental e estresse emocional. E foi um período muito difícil, porque foi um período que eu morei um tempo sozinho. Eu era muito novo na época. Eu tinha 20 e poucos anos, eu não lembro agora exatamente a idade que eu tinha naquela época.
E eu morei sozinho, eu estava morando sozinho em outra cidade, longe da minha família, né? Longe dos meus pais na época. E eu permiti, sabe? Eu permiti que a minha vida chegasse àquele extremo. E eu vou dizer para você que tudo que você faz, tudo que acontece com você, é você que vai se permitindo. É você que vai dando as permissões. É você que vai permitindo que a sua vida vai entrando, talvez nesse nesse túnel, né? Nesse túnel sem muita saída. E você vai se permitindo, e você vai se deixando, você vai deixando, e você vai permitindo. Até que um dia você chega a ponto, de não aguentar mais. A sua saúde física e mental não aguenta mais. E o teu corpo começa a dar sinais, sabe? Sinais. Você começa a ficar num estresse muito elevado. Daí a pouco você começa a ficar, além de estressado, você começa a ficar, a entrar em estado de depressão, a ficar em estado depressivo. A ansiedade começa a tomar conta. E de repente você começa a perceber que outras coisas a mais começam a acontecer com você. Coisas do tipo, você começa a perder algumas coisas muito importantes da sua vida. Tipo, amizade, amigos. Daqui a pouco você começa a perceber que você começa a perder, começa a se afastar de você, até a sua família. Até a sua família. E daqui a pouco você começa a perceber que tudo à sua volta começa a se desmoronar, começa a se desfazer diante dos seus olhos. E eu vou falar para você o seguinte, não é culpa do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do seu vizinho, do seu trabalho, dos seus irmãos. Não é culpa dos seus amigos, não é culpa enfim, seja de quem for, externo. Porque a culpa, e eu vou falar para você o seguinte, a culpa é sua, até um determinado ponto, a culpa é sua. Mas a partir de um determinado ponto, você, de uma certa forma, você passa a não ser mais o culpado também. Sabe por quê? Porque você entra num nível tão profundo, sabe? Você entra numa depressão, numa ansiedade. Você começa a entrar nisso de uma forma tão profunda que você passa a não ter mais, você passa a não responder mais pelas coisas que você está fazendo. E a última coisa que você precisa neste momento é de se sentir culpado por aquilo. E a última coisa que você precisa nesse momento é de dedos te apontando que você é errado, que você é culpado, você se jogou nessa situação. É a última coisa que você precisa neste momento. O que você precisa neste momento? Quando você entra num estado desse? Primeiro, reconhecer suas falhas, suas limitações. E depois, tomar a decisão certa. Depois, tomar as decisões necessárias. E quais são as decisões que você precisa tomar quando você chega a um nível desse?
a primeira coisa que você precisa tomar, a primeira decisão que você precisa tomar quando você chega num ponto desse é a aceitação. Aceitar quem verdadeiramente você é, aceitar quem você se tornou. Primeiro você aceita o ser humano que você é, o ser humano que você se tornou. Você aceita talvez aquele ser humano que te levou até ali, que foi você de 5, 10 anos atrás. Entenda uma coisa, ninguém decide algo na vida de uma vez por todas. As nossas decisões acontecem ao longo dos nossos 5, 10 anos. Sabe? Tem um momento na vida da gente que a gente ou melhor, tem um momento não. Todos os momentos da nossa vida nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Em todo momento da nossa vida nós temos a oportunidade de fazer escolhas. E toda hora nós estamos fazendo escolha. Nós temos sempre duas opções. E toda hora nós estamos fazendo escolhas. Sabe? Por exemplo, a minha live hoje é falando sobre hobby, lazer, diversão. Cuidados, né? Cuidados comigo mesmo. E eu tinha a escolha de fazer dentro de casa, como eu sempre faço, né? Sentado na frente do computador, na frente do meu ring light lá, na frente do celular e falar para você, né? E eu tinha a escolha de vir fazer aqui na praça, onde tem um parque, onde tem um brinquedo que eu estou brincando nele, ó. Tá vendo aqui? Eu tinha a escolha de botar uma camisa comum, mas eu escolhi botar uma camisa de um time de futebol. Botar uma camisa da Juventus, né? Porque afinal de contas eu estou falando de hobby e lazer. E por que eu estou falando de hobby e lazer? Eu entrei no assunto de você cuidar de você, que você entra em depressão, que você precisa encarar essa realidade. Porque olha só, muitas vezes a gente toma um caminho da nossa vida, um caminho da nossa história, e esse caminho a gente começa a entrar, se aprofundar cada vez mais nele. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. A gente entra no caminho do trabalho, por exemplo, do trabalho. E trabalha, esquece que este ser humano que está trabalhando, ele é um ser humano completo. O que é um ser humano completo? O ser humano completo, ele precisa trabalhar, descansar, se divertir. Ele é um ser humano, certo? E a gente esquece disso. Aí, o outro segundo exemplo. A pessoa fala assim, eu vou passar num concurso público, né? Por exemplo. E aí o cara começa, ele mergulha, estudando. Ele esquece que ele é um ser humano completo. Ele tem necessidades físicas, psicológicas, né? E a gente sempre toma uma das duas decisões que a gente sempre tem na vida. Eu sempre tenho duas decisões e eu posso escolher sempre uma ou outra. Eu me lembro uma vez de uma história de um cara, ele estava fazendo um seminário numa outra cidade. Esse cara ele é de BH, ele é de Belo Horizonte, e ele estava fazendo um seminário no Nordeste. E ele tinha acabado de comprar um carro. Ele tinha comprado uma Porsche. Olha essa história é real, tá? Ela é verídica, ela é real, é uma história verdadeira. E ele tinha comprado uma Porsche. Ele tinha pago na época 450 mil, 550 mil na Porsche. E ele tinha viajado para o Nordeste, não na Porsche, ele tinha deixado a Porsche em casa, em BH,
no condomínio onde ele mora, no apartamento lá, e ele foi fazer o seminário no Nordeste. E ele estava lá no meio do seminário, o telefone dele tocou. Ele, meu Deus, que minha mulher tá me... Aí ele olhou, era a esposa dele. Falou, ai meu Deus, o que será que aconteceu para minha esposa me ligar agora? Sabe que eu estou no meio do seminário. E ele não me atendeu. Claro, porque ele estava no meio do seminário, ele não ia atender o telefone ali. Ele estava palestrando, ele estava no palco, ele não ia atender o telefone. Mas ele viu que era a esposa. Mas ele já ficou ali preocupado. E ele tinha duas opções. Uma, ou ele parava o que ele estava fazendo, porque a concentração dele, ele ia ficar totalmente desconcentrado, né, naquilo que ele estava fazendo. Ou ele entendia o seguinte, eu não posso resolver as coisas agora, eu vou ter que confiar, vou ter que acreditar que ela vai resolver lá, e assim que der um intervalo, assim que eu puder, eu vou dar um intervalo aqui, né? Vou parar para um coffee break e vou ligar para casa rapidinho. E nisso ele ficou, né? A cabeça ficou ali a 1000 por hora. E ele escolheu isso, falou, bom, vou continuar o seminário, como se nada tivesse acontecido, e depois eu vejo o que está acontecendo. E aí ele continuou no seminário ali e tal, não sei o quê, mas de repente houve um barulho no telefone, era uma mensagem. Ele falou, ai meu Deus. E disfarçadamente ele olhou a mensagem. A esposa dele mandou assim na mensagem, houve um acidente aqui em casa. Aí o cara ficou louco, né? Aí o cara ficou louco, o cara falou assim, ai meu Deus, pronto. Ele na época ele tinha uma filha pequena, de uns 6, 7 anos, ele falou, nossa, aconteceu alguma coisa em casa. Aí ele falou, gente, eu vou ter que dar uma parada aqui de 5 minutos, porque eu preciso ligar para casa. Ele falou, aí ele teve que fazer essa escolha. Lembra? A gente tem sempre duas escolhas. E aí ele falou, bom, eu vou ter que parar. E ele parou a palestra dele ali no meio e ligou para casa. Quando ele ligou, a esposa falou assim, olha, estão fazendo uma obra aqui na garagem do condomínio e uma barra de aço, uma barra de ferro, estava no andaime, ela se soltou e atravessou o nosso carro. Aí ele falou, na hora ele falou assim, qual deles? Porque ele tinha um golzinho, um golzinho, e tinha Porsche. Aí ela, então, foi a Porsche. Aí ele falou que na hora ele pensou o seguinte, gente, eu tô no meio de um seminário, eu preciso terminar o seminário, eu tenho a escolha de ficar desesperado aqui, preocupado, apavorado e não conseguir dar continuidade no seminário, ou eu tenho a escolha de continuar e agradecer por ter tido uma Porsche para ser destruída, né? Porque quantas pessoas gostariam de pelo menos ter uma Porsche dessa de 450 mil, 550 mil, não sei, para ser destruída? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes acontece algo na vida da gente e a gente fica chateado, desanimado porque aconteceu aquilo. E muitas vezes aquilo que você teve para ser destruído, no caso dele, é porque você tinha aquilo, é porque você tinha condições de ter aquilo. Outros não teriam condições. E aí ele virou para ela e falou assim, que bom. Ela falou, mas como assim que bom, né? Como assim que bom? Você tá falando isso, maluco? Destruiu um carro de 500 mil. Ele falou assim, que bom que a gente tinha um carro de 500 mil. É sinal que a gente tinha, que a gente pode ter um carro desse para ser destruído. E às vezes as minhas escolhas, as suas escolhas, nos levam a aquilo poderia ter acabado com o dia dele. Aquilo poderia ter acabado com o seminário dele. E com essa mesma ideia, no final do ano passado, eu fui numa confraternização da empresa onde eu trabalho. E nessa confraternização, quando eu estava chegando na confraternização, no início, assim, bem na entrada da confraternização mesmo, eu fui estacionar o carro
E eu tava chegando ainda, era 9 e pouca da manhã, eu acho, 10 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu fui estacionar o carro e tinha uma barra de ferro, assim do lado de fora, no estacionamento. E por incrível que pareça, eu não vi aquela barra de ferro, porque ela era baixa, uma barra de ferro baixinho, e tinha um outro carro na minha frente. Quando eu contornei esse carro, que eu fui estacionar, eu peguei a barra de ferro. Eu bati na barra de ferro. E eu não só esbarrei na barra de ferro, não. Olha que eu estava com o carro devagarzinho, que eu estava estacionando no estacionamento. Eu bati naquela barra de ferro e ela entrou na frente do carro. Isso foi em dezembro do ano passado. Ela entrou na frente do carro, estourou o radiador, estourou um monte de coisa ali, que eu tive que chamar o guincho para guinchar o carro. E aí, chamei o guincho e tal, fiquei esperando o guincho ali, resolveu tudo, era 11 e pouca da manhã, o guincho veio, guinchou o carro e levou. E aí eu acabei de chegar, isso eu estava na porta, na entrada assim onde estava tendo a confraternização da empresa. Aí eu acabei de entrar na confraternização, cheguei, cumprimentei todo mundo, e ri, brinquei e tal, e fui brincando e rindo e dançando com o pessoal e brincando e tal, me divertindo, zoando, não sei o quê. Aí algumas pessoas falavam assim pra mim assim, algumas pessoas falaram assim comigo: João, cara, eu não tô te entendendo. Eu falei: por quê? Cara, se sou eu, acabava o meu dia. Nossa, eu estaria aqui chateado, reclamando da situação, e você tá rindo, brincando. Eu falei: cara, eu sempre tenho duas escolhas. Uma de ficar chateado e outra de falar: cara, eu não posso mudar mais isso, entende? Você tem sempre duas escolhas. Uma, você pode ficar chateado, e outra, você pode falar: cara, eu não tenho mais como mudar isso. Isso já aconteceu, né? E é isso. Você tem sempre duas escolhas. Agora, quem faz as escolhas é você. E o mais interessante é que isso acontece ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, por exemplo. Essa oportunidade de fazer a escolha acontece a cada minuto. A cada minuto eu tenho a oportunidade de fazer uma escolha, e a cada minuto você tem a oportunidade de fazer uma escolha. Eu tomei a decisão de presentear você que me acompanha, você que está aqui comigo sempre nessas lives aqui, de presentear você com essa roda da vida. Por que presentear você com essa roda da vida? Porque a roda da vida é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, do coaching, da programação neurolinguística e outras mais que utilizam a roda da vida. E por que utilizam a roda da vida? Porque na roda da vida faz a gente ter esse tipo de reflexão que eu estou te convidando a ter agora. Eu estou convidando você a refletir um pouco sobre a sua vida. O tema de hoje, o tema dessa live de hoje é um tema assim, muito, muito bacana. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, cara, um coach falou para mim assim: cara, eu estou aplicando a roda da vida, mas toda vez que chega no tema diversão, hobby, lazer, eu não sei o que fazer. E aí a minha pergunta foi muito simples para ele. Eu falei: como você é neste tema? Você é uma pessoa que dá para você mesmo a oportunidade de cuidar de você mesmo, de cuidar do seu físico, de cuidar da sua vida mental? E aí, quando eu fiz essa pergunta para ele, eu falei assim: como é você em diversão, hobby, lazer? Como você é? E aí a resposta foi a seguinte, falou assim: cara, eu não tenho isso.
Normalmente eu tô focado e eu tenho meu foco aqui e tal. Ele até falou um negócio bonito, sabe? Eu tenho um foco que é construir o meu negócio, não sei o que, viver, a minha missão que é transformar e impactar a vida das pessoas. Eu falei assim, sim, você pode estar impactando a vida de muitas pessoas, mas você também está impactando a sua de uma forma negativa. E é muito importante, sabe? Às vezes você tem um foco, você, às vezes a gente tem um foco e acha que o fato de estar trabalhando 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas por dia, porque você tem uma meta, né? Você tem uma meta e você quer cumprir essa meta, mas você esquece que você precisa tirar dentro dessas horas, você precisa tirar algum tempo para cuidar de você. E esse tempo que você tira tem que ser um tempo de qualidade, um tempo de qualidade. Eu trabalho muito, eu já falei isso aqui numa live anterior, eu trabalho muito, muito. O meu tempo de trabalho é longo, é extenso. Por quê? Porque eu trabalho numa empresa onde eu sou CLT, né? Eu sou contratado por uma empresa e ainda atuo, né? Dentro da minha área de coaching. E atuo dentro da minha área. Então, o meu tempo de trabalho, de estudo é muito longo. Mas, cara, eu vou falar para você o seguinte, toda vez que eu paro, que eu tiro um tempo para ficar com a minha família, para ficar com a minha filha, eu tô realmente com eles. Sabe, às vezes eu tiro um final de semana, para quem não sabe, eu tô morando fora, né, de Petrópolis, já tem uns 4 anos, eu acho, 3 anos, já não sei. Acho que 3 anos, eu acho que uns 3 anos. E, cara, quando eu tiro o tempo que eu vou para Petrópolis visitar a minha família, eu estou com a minha família. Eu não tiro um tempo para ir para lá, para estar com eles não, o meu tempo é estar com eles. E às vezes eu tô dentro do quarto com a porta fechada, estudando, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, que eu abro a porta, que tá lá a minha filha, eu pego ela, eu deito com ela no chão, rolo com ela no chão, que foi um tempo pequeno assim, que foi um tempo curto, mas esse tempo curto eu estou verdadeiramente e sinceramente, inteiramente fazendo aquilo ali. E é importante que você tenha esse cuidado, porque isso tem a ver com isso aqui, ó. Sabe? Principalmente celular. Uma coisa que que aqui em casa a gente já conversou muito sobre isso, a gente tomou algumas... Às vezes a gente esquece, né? Mas um lembra o outro. Eu e minha esposa, que é com relação ao celular na mesa. A gente tem um cuidado muito grande de não, na hora da mesa, na hora da refeição, de não ficar mexendo no celular o tempo todo. Cara, porque o celular, assim, querendo ou não, é rede social, é internet, você quer pesquisar alguma coisa, você quer ver alguma coisa. Às vezes a gente esquece. E acontece comigo, de às vezes eu esquecer e estar com o celular na mão, vendo alguma coisa e respondendo a algum cliente ou alguma coisa assim. Mas ela sempre me lembra. Ela fala, amor, celular. Aí eu, verdade. E assim sucessivamente. Às vezes ela também esquece, tá vendo alguma coisa e eu lembro ao celular. E isso, cara, faz uma diferença. Você pode achar que não, porque às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa pouca, que parece pequeno, mas entenda uma coisa, as pedras que fazem você cair, as pedras que te derrubam na sua vida, não são as pedras gigantes, não são as montanhas, mas sim as pedras pequenas. Ninguém tropeça numa montanha. Guarda isso.
Guarda isso para sua vida. Ninguém tropeça numa montanha. Ninguém tropeça numa montanha. Agora, numa pedra pequena, aquela que você quase não enxerga, ela é quase insignificante para você, essa pedra é que vai te levar no chão, é que vai te jogar de cara no chão. E toda vez que alguém falar para você, cuidado com a pedra aí, você vai ignorar. Você vai achar idiotice o que essa pessoa está falando. Você vai falar, não, fala sério, olha o tamanho dessa pedra. E aí você não vai aceitar, você não vai concordar, você vai ignorar. E essa vai te jogar no chão. E é o seguinte, se por acaso você ignorou uma pedra e você caiu, você só vai ficar no chão se você quiser. Porque você tem 2 braços que podem apoiar no chão e erguer o seu corpo novamente. Entenda isso. Tem um livro que eu li mais 5 vezes, chamado 6 lições para os meus filhos. Tem um livro, deu uma travada aqui. Tá travando aqui a live. Tem um livro que eu li chamado 6 lições para os meus filhos, que o autor diz o seguinte: podem me derrubar, mas não podem me segurar no chão. Podem me derrubar, mas não podem me segurar no chão. E eu vou dizer para você o seguinte, não importa quantas vezes você caiu ou quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta. Importa como você se levanta. Importa como você olha para frente. Tá caindo o sinal toda hora aqui. Agora acho que vai. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre falo o seguinte: cair é humano. Cair é humano, mas se levantar é divino. Guarda isso. Cair é humano. Infelizmente é normal eu cair, você cair, porque ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, a gente encontra muitas pedras, muitos tropeços que nos jogam no chão, nos derrubam. Mas se levantar, esse é divino. Esse é divino. Entende? Então nessa live de hoje, onde eu estou abordando esse tema, e que eu considero um tema muito especial, um tema muito importante, que é hobby, lazer, diversão. Muita gente encara como uma pedra pequena, que não precisa ser cuidada e cativada, né? E muitas pessoas se perdem pelo caminho, porque não cultivam isso dentro de você, porque não cultiva isso dentro de casa, porque não cultiva isso, sabe? Às vezes você faz algo, às vezes você toma uma atitude, por exemplo, às vezes você vai numa lanchonete, você pega os filhos, né? Você pega a família e vai numa lanchonete, aí chega lá, briga com um, discute com o outro, arruma. Você sai de casa, em vez de fazer uma higiene mental, você se estressa, você volta para casa mais estressado do que você estava. Por quê? Porque você está preocupado com tudo, menos em realmente se divertir, em fazer uma higiene mental. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem final. Podem me derrubar, mas não podem me segurar no chão. As pedras que me derrubam não são as montanhas, e sim as pedras pequenas.
Beleza? Gente, foi um prazer muito grande estarmos juntos nesta manhã de sábado. Gratidão, gratidão por você me acompanhar aqui. Deus te abençoe, sucesso para você e até breve.